Neste episódio, o tema é marxismo cultural e suas agendas. A língua, o idioma, é o principal elemento agregador e unificador de um grupo humano. Sem um código bem estruturado, disseminado entre toda a população, ou ao menos entre a maioria, nenhum progresso pode ser verificado, porque o conhecimento está fundado justamente no acúmulo e transmissão de informações objetivas. Se a linguagem de uma sociedade não consegue manter-se como parâmetro e como universal entre seus membros, ela deixa de ser uma ferramenta indispensável e torna-se uma alegoria inútil desta mesma sociedade. Os absurdos que se observa nos livros didáticos que pregam a indiferença entre o acerto e o erro, algo tão óbvio que a própria discordância já cria outro absurdo. Não é que tem gente que discorda deste fato que julga óbvio? Pois bem, um comentário recorrente ao mesmo artifício, que consiste em afirmar que, do ponto de vista da linguística, aceitar uma inadequação da linguagem, um eufemismo para o erro, faz parte do estudo social da linguagem. Ou seja, errar não é mais um erro, é um estudo social da linguagem. Ou seja, não existe mais certo e não existe mais o errado. Tudo é passivo de uma inadequação da linguagem que passa a ser um estudo social da linguagem. Mesmo que esse estudo fosse mesmo relevante, e eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, ele cabe exclusivamente ao ambiente acadêmico. As crianças e adolescentes nada têm a ver com isso e precisam de professores que os corrijam quando errarem. O próprio conceito de aprender tem relação direta com a verdade e com a diferenciação entre acertos e erros. Ao abrir mão da correção, todo o conceito de educação perde o sentido, porque deixa de lado este que é seu principal fundamento. Aprender é aprender o certo. Fora dessa ideia só existe vigarice ou incompetência intelectual. No Brasil atual, as duas coisas. Tanto vigarice quanto incompetência intelectual. Se alguns intelectuais orgânicos insistem em ver nos erros ortográficos e gramaticais as características intrínsecas da expressão popular, paciência, mas alunos devem aprender o que é certo e não devem ser prejudicados pela masturbação ideológica de seus mestres fajutos. Um livro didático que faz apologia ao erro e tira a importância do saber o certo deveria causar a demissão de todos os funcionários públicos envolvidos, inclusive e principalmente o ministro da Educação, cujos absurdos são recorrentes. Desastres no Enem, provas ideológicas, cartilhas LGBT, livros sem o Piauí, com 2 Paraguais e por aí vai. Essa introdução, falando da linguagem e falando das questões do aprender certo, é justamente para falarmos sobre o marxismo cultural e as agendas que visam justamente criar uma sociedade para o socialismo pautado nas questões intelectuais, no ensino, na educação, no saber da sociedade. Muitas vezes eu fico perplexo com as notícias da educação no Brasil, mas não deveria. Tanta incompetência
e descalabro nos órgãos que comandam a educação no país não é coincidência, não é azar ou punição dos deuses. É plano estratégico. Os números indicam que as crianças brasileiras estão entre as mais inteligentes do mundo. Nossos universitários, por sua vez, ocupam os últimos lugares nos testes educacionais, ao lado de Zâmbia, Zaire, Haiti e Serra Leoa. O número de professores universitários no Brasil é proporcionalmente maior até do que os Estados Unidos, que tem a melhor educação do mundo. Há quem diga que continua sendo a melhor. Eu tenho minhas dúvidas. E nossas verbas para a educação pública não estão tão distantes das maiores potências. Mesmo assim, nossa maior universidade nem aparece na lista das 200 melhores do mundo. O que isso significa? Que nossas escolas estão emburrecendo nossos jovens? Ou seja, o plano está funcionando. Para entender os absurdos como esses que afligem a educação de crianças e jovens brasileiros, é necessário, uma vez mais, perguntar: cui bono? A quem interessa? Quem se beneficia com a destruição do sistema educacional? Quem acompanha o que muitos, assim como eu, escreve e divulga sobre o tema, sabe que há muito se vem alertando sobre a sistemática destruição dos pilares que sustentam nossa sociedade. Este plano tem muitas frentes e várias batalhas. Entre as mais importantes estão a educação e a linguagem. E isso pode ser explicado por meio de uma regra muito simples, já confirmada pela história. Para implantar uma nova civilização, é necessário destruir não apenas as coisas da civilização, mas os conceitos que as fundamentam. Quando uma palavra que denomina um conceito deixa de existir ou passa a ter outro significado, o próprio conceito que esta representa deixa também de existir ou passa a significar outra coisa completamente diferente, na maioria das vezes em consonância com os interesses dos poderosos. A linguagem é uma forma de poder. Quem controla a linguagem tem o poder de influenciar as atitudes e as decisões das pessoas. A ditadura do politicamente correto é um exemplo. Sacralizou umas palavras e demonizou outras. E nesse meio tempo deu poder a quem as representava na mente da opinião pública. Palavras como sustentabilidade, coletivo, social, passaram a definir o bom caráter de quem as proferisse, mesmo quando não significavam absolutamente nada. Por outro lado, chamar alguém de conservador passou a ser ofensa. Isso ainda predomina na imprensa, na mídia em geral e principalmente nas ruas. Antônio Gramsci, um italiano comunista, um dos maiores idealizadores da burrice contemporânea, o homem que planejou detalhadamente a destruição da sociedade ocidental, utilizando a cultura, foi bem claro nesse aspecto. Antônio Gramsci sabia da importância da linguagem como ferramenta revolucionária e deixou muitos escritos explicando como implodir a linguagem, implodir a tradição e implodir a cultura da nossa sociedade. Fazer apologia ao erro, como o livro aprovado pelo Ministério da Educação, corresponde perfeitamente
a execução deste plano literalmente maldito. Antônio Gramsci proferiu o seguinte pensamento, batizado de pensamento de manada. O fato de que uma multidão de homens seja conduzido a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta, por parte de um gênio filosófico, de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. O nome, esse pensamento de manada também o Gramsci chama de concepção dialética da história. O politicamente correto é muito mais prejudicial do que as pessoas imaginam. A ascensão do politicamente correto moderno é um grande exemplo da maneira astuta como os engenheiros sociais, como os manipuladores da nova ordem mundial operam. O politicamente correto é censura branda. Como George Carlin disse, é fascismo fingindo ser maneiras. É a intolerância disfarçada de tolerância e está descontrolada em quase toda a sociedade. A correção política é o controle da linguagem. E o controle da linguagem é o controle do pensamento. Assim como George Orwell expôs com tanta precisão na obra 1984, o politicamente correto é a novilíngua que pode limitar nossa capacidade de falar e pensar, porém, o número de palavras disponíveis em nosso vocabulário. A verdade é mais estranha que a ficção. Quando você olha para as contorções distorcidas que a multidão do politicamente correto insiste em que as pessoas façam para livrar sua linguagem de qualquer coisa ofensiva, ela entrou no teatro do absurdo. O politicamente correto dita o que você pode e não pode dizer, com base no quão ofensiva uma palavra é. E a ofensividade da palavra depende, inclusive, da interpretação que o politicamente correto dá para aquela palavra, para o seu significado. De cara, existem vários problemas com isso. Em primeiro lugar, quem são os comissários, funcionários ou autoridades que estão se concedendo um poder massivo para decidir o que é considerado ofensivo? Em segundo lugar, desde quando sentir-se ofendido ou ter seus sentimentos feridos se tornou uma questão tão importante que justifica legalmente a restrição da liberdade de todos? Ou entupir o sistema judiciário por causa de uma suposta ofensa ou de uma suposta ofensa ao sentimento individual de um indivíduo. A última vez que elevi a liberdade de expressão era um direito humano genuíno e legítimo, consagrado nos documentos legais de muitos países, enquanto o direito de não se sentir ofendido é imaginário e inexistente. É apenas uma ótima de envergonhar as pessoas sentindo-se culpados sem um bom motivo. Vou repetir.
A liberdade de expressão era um direito humano genuíno e legítimo, consagrado nos documentos legais, enquanto o direito de não se sentir ofendido é imaginário e inexistente. É apenas uma ótima de envergonhar as pessoas sentindo-se culpado sem um bom motivo. Em terceiro lugar, e o mais importante, assim como a beleza está nos olhos de quem vê, o mesmo ocorre com sentir-se ofendido no reino de quem vê. Palavras são palavras. Cada pessoa é responsável por suas próprias normas. Opte por ignorar, responder ou reagir às palavras como quiser, mas não culpe outra pessoa por seu estado emocional. Você não está com controle de seu próprio estado de consciência. Culpar outra pessoa porque você se sente zangado, ofendido ou chateado mostra um abandono de responsabilidade e uma total falta de maturidade emocional e espiritual. Desde quando nós, humanos, nos tornamos bebês chorões que não suportávamos ouvir ou sermos chamados uma palavra, um nome, um rótulo, uma frase? Por favor, o ser humano estagnou na infância em termos de mentalidade. Vou dar um exemplo prático. Existem N notícias diariamente aonde geram extrema polêmica quando alguém encontra um afrodescendente e chama o seu estilo de cabelo de cabelo cachopa, né? O pichain, ou antigamente se chamava de Black Power, hoje alguns chamam de cabelo cachopa. Isso gera polêmica, gera punição, gera processos judiciais. Não seria muito mais simples a pessoa reagir à afirmação que não a agradou, responder a esta afirmação ou simplesmente ignorar? O ignorar uma afirmação de outra pessoa torna aquela afirmação sem qualificação, sem quantificação. Ela se esvazia por si só. Mas não. As pessoas contaminadas pelo politicamente correto, estagnadas na sua imaturidade emocional e espiritual, deixam claro a sua dependência desta mentalidade extremamente limitada e destrutiva para a sociedade. Como sempre, há mais nesta história. A correção da raiz tem raízes no marxismo. Um exemplo. A Wikipédia observa que, do início à esquecida do século XX, uma frase politicamente correta foi associada à aplicação dogmática da doutrina stalinista, debatida entre membros do Partido Comunista e do Partido Socialista. No entanto, remonta à Escola de Frankfurt, ou Instituto de Pesquisa Social, na Alemanha, criada no ano de 1923. A Escola de Frankfurt era um think tank para engenharia social, com o objetivo de espalhar o coletivismo ou seus desdobramentos do socialismo, do marxismo e, por que não, do comunismo, em todo o mundo.
conforme afirma este artigo do Instituto Schiller, a tarefa da escola de Frankfurt, então, era primeiramente minar o legado judaico-cristão por meio de uma abolição da cultura e, segundo, determinar novas formas culturais que aumentariam a alienação da população, criando assim uma nova barbárie. Um exemplo contemporâneo. Pergunte para qualquer cidadão se ele conhece algum autor de música erudita. Raros os casos de quem conhece, ouviu ou admira a música erudita. Mas pergunte se eles sabem quem são os ícones da música pop, do funk, do hip hop. O hip hop, o funk e a cultura pop em geral, ela trabalha, é uma ferramenta para criar a nova língua e para destruir através da cultura musical de massa a tradição, a linguagem e minar os pilares éticos e morais da sociedade. Muito bem. Em seguida, apontados aqueles que financiam a escola de Frankfurt. Embora o Instituto de Pesquisa Social tenha começado com o apoio da Internacional Comunista, nas 3 décadas após suas fontes de fundos incluírem várias universidades alemãs e americanas, a Fundação Rockefeller, o Columbia Broadcasting System, o Comitê Judaico Americano, vários serviços de inteligência americanos, o Escritório do Alto Comissariado dos Estados Unidos para a Alemanha, uma Organização Internacional do Trabalho e o Hacker Institute, uma clínica psiquiátrica chique em Beverly Hills. Estes eram os patrocinadores do Instituto de Pesquisa Social, mais conhecido como Escola de Frankfurt. Portanto, referência aos Rockefellers financiando a Escola de Frankfurt, e é bem conhecido que os Rothschilds financiaram a ascensão do marxismo na Europa. Nathan Rothschild deu a Marx 2 cheques no valor de vários milhares de libras para financiar a causa socialista. Ou seja, o maior banqueiro europeu desde o século XIX financiando o socialismo. Os cheques foram expostos no Museu Britânico depois que Lord Lionel Walter Rothschild, um curador, legou seu museu e biblioteca a eles. Essas 2 famílias chaves da nova ordem mundial estão, portanto, implicadas no marxismo, na Escola de Frankfurt e no politicamente correto. Curiosamente, muitas pesquisas têm apontado que o politicamente correto é parte de um movimento mais amplo do marxismo cultural, que é uma subversão da cultura de um país com ideologia coletivista, em opinião, a versão política mais direta do marxismo. Não vamos longe. O Brasil está contaminado de coletivismo. Somos o país com o maior número de sindicatos, temos associações para tudo o que se possa imaginar, temos um leque inimaginável de ONGs e OCIPs, temos um leque inimaginável
de coletivos para as mais diversas causas sociais. O Brasil está literalmente socializado e praticando o socialismo desde a sua base social, desde os anos 1990, quando o politicamente correto começou a adentrar dentro das escolas, na mídia, e todo mundo achando que ser politicamente correto era uma nova moda, e todo mundo achando bonito e praticando de forma inconsciente e formando gerações de pessoas dentro desta estrutura de mentalidade politicamente correta, visando coletivismo, visando a destruição de uma cultura milenar para criar uma sociedade nova pautada no socialismo. Yuri Bezmenov, um ex-agente soviético da KGB, disse que a subversão ideológica mudaria a percepção da realidade de cada pessoa. Ele analisou como um lento processo de lavagem cerebral que está ocorrendo para mudar a cultura individualista do Ocidente. Este processo consiste em desmoralização, uma desmoralização encoberta, que demora em torno de 15 a 50 anos. Uma desestabilização que já é evidente. Essa segunda fase demora de 2 a 5 anos. Uma crise se cria em 6 semanas. Mas o mais curioso é que a primeira fase da desmoralização, que é a mais longa, que demora de 15 a 50 anos, ela basicamente já está concluída. Depois nós temos uma mudança violenta e uma normalização, que pode levar alguns anos ou continuar para sempre. Uma mudança violenta, então crises onde geram, de alguma maneira, insegurança social. Temos alguns exemplos, né? Guerras internacionais, violência urbana, tráfico de drogas. E a normalização, o processo de normalização após uma mudança violenta ou o hábito de conviver com a violência mostra como as pessoas conseguem se adaptar ao que é de pior para conviver. Tudo isso foi implementado com o objetivo de tornar o Ocidente coletivista e se alinhar com a nova ordem mundial. A questão é, quanto disso funcionou? Quaisquer que sejam como boas intenções que o politicamente correto possa ter ao tentar impedir a homofobia, o racismo, o sexismo e a discriminação de qualquer tipo, ela já ultrapassou o limiar do absurdo. Considere os seguintes exemplos do que o pessoal do politicamente correto está tentando fazer as pessoas dizerem com sua linguagem livre de preconceitos. Idosos, anciãos, velhos são pessoas de idade avançada. Sobrepeso, obeso são pessoas de tamanho. Ricos são pessoas de riqueza material. Americano é cidadão americano. Então, palavras com significados simples e óbvio
são substituídas por novos termos e as anteriores passam a gerar um senso pejorativo. E aí qualquer pessoa que chame outra de velho está ofendendo. Se ela falar pessoa de idade avançada, é a maneira politicamente correta de dizer que aquela pessoa é velha. Mas se ela chamar a pessoa de velha, ela vai estar ofendendo. Esse jogo de palavras e interpretações que faz com que a sociedade ela crie novos preconceitos e acabe gerando até um nível de discriminação nessa nova linguagem, nessa nova interpretação de certas palavras. Este último é especialmente interessante. O americano não é mais americano, ele é um cidadão americano. Visto que o governo dos Estados Unidos é uma corporação que reivindica a totalidade dos Estados Unidos da América, enquanto americano denota um indivíduo natural da República. A polícia do politicamente correto também deseja eliminar as seguintes palavras: homem, mulher, pai, mãe, trabalhador, terceiro mundo, louco, demente, retardado, gay, tirania, trapaceiro, estrangeiro ilegal, bicha, gueto, haghead, um termo depreciativo para a pessoa que é árabe. Não vamos longe. Certidões de nascimento não é mais necessário que se coloque o gênero da criança. Nem necessário que se coloque o nome do pai e da mãe. Então, se o nome do pai e da mãe não tem utilidade, logo, o gênero homem, mulher, pai e mãe vai sumir do vocabulário. Vamos ser todos filhos do vento, filhos de trepadeira. E gírias como eu quero morrer e aquele teste me estuprou. Donald Trump recentemente foi questionado por usar o termo bebê âncora por um jornalista do Politicamente Correto, que queria que ele dissesse: o filho americano nascido de um imigrante sem documentos. Politicamente Correto criou esse termo, o filho americano nascido de um imigrante sem documentos, e o Donald Trump resumiu tudo isso no termo bebê âncora. Curiosamente, o suficiente para que o jornalista esteja quebrando suas próprias regras do politicamente correto, já que agora nos declaramos que American não é permitido. Lembra da campanha banir o mandão? Adultos que se entregam à estupidez absoluta, mais correção de política e controle da linguagem. Como você pode banir uma palavra? Quem ainda tem esse direito? Não são apenas palavras ou frases específicas que o pessoal do politicamente correto deseja obliterar. Em algumas universidades, elas estão proibindo formas de comportamento. Eu vou citar algumas regras ridículas da universidade retiradas do livro Escolhendo a Faculdade Certa, do ano de 2012 e 2013, que foram além do controle da fala para o controle total do comportamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, e dizem que os Estados Unidos não é um país socialista, a Brown University proibiu qualquer discurso que fizesse as pessoas ficarem com raiva, impotentes e privadas de direitos.
O Colby College proibiu qualquer discurso levando à perda de autoestima. O Bryn Mawr College, looks sugestivos proibidos. Looks, visual. A Haverford College foi banido o flerte indesejável. O que é um flerte indesejável? Se um rapaz olha para uma moça e aquela moça não gosta que aquele rapaz esteja olhando para ela, isto é um flerte indesejado. Então agora, dentro da questão politicamente correta, tu tem que pedir permissão para a pessoa para olhar para ela, mesmo que seja a metros e metros de distância. A Universidade de Connecticut proibição do riso impróprio. O que é um riso impróprio? Quer dizer que as pessoas não podem mais sorrir na frente das outras, porque o politicamente correto pode olhar para a pessoa que está sorrindo e pode interpretar que aquele riso é de deboche ou de gozação, que seja com ela, quando, na maioria das vezes, até nem é com ela ou por ela que aquela pessoa está sorrindo, mas está proibido. A West Virginia University proibiu o uso das palavras namorado ou namorada, mas disse aos alunos que usam como palavras amante ou parceiro. Pois é. Algumas décadas atrás, amante ou parceiro eram, digamos, termos, eram termos usados na sociedade, mas, digamos, para situações imorais. O namorado e a namorada era algo moral. A amante ou parceiro eram imorais. Inverteu-se. Se proibiu os termos morais e agora o termo da moda são os termos imorais. Veja o que a Grand Valley State University recomenda que façamos para supostamente remover preconceitos de nossa linguagem. Evitando o racismo e ageísmo. Mencione a raça ou idade de uma pessoa apenas se for relevante para a história. Tendencioso. Um homem estranho falou comigo no supermercado. Melhor, um homem estranho falou comigo no armazém. Deficiência e doença. Concentre-se nas pessoas e não nas condições. O tendencioso, encontrei um epilético no ônibus hoje, mas o melhor, conheci uma pessoa com epilepsia no ônibus hoje. Desde quando ser descritivo, velho ou epilético, equivale a um ato discriminatório? Desde quando tornar-se menos descritivo equivale a ser menos discriminatório? Fale sobre uma perversão da fala direta e comum. O politicamente correto está colocando a realidade de ponta cabeça. Para este fim, aqui eu deixo uma citação arrepiante da obra 1984 de George Orwell. Você não aprecia a novilíngua, Winston, disse ele quase com tristeza. Em seu coração você prefere ficar com a old speak, ou a velha fala, com toda a sua imprecisão e nuances inúteis de significado. Você não compreende a beleza da destruição das palavras. Você sabia que a novilíngua é a única língua do mundo
cujo vocabulário fica menor a cada ano? Você não vê que todo o objetivo de nova língua é estreitar o campo de pensamento? No final, faremos o crime de pensamento literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-lo. Essa obra do George Orwell foi escrita nos anos 40 como uma ficção científica. E 99% do que o Orwell escreveu nas suas obras já estão sendo praticadas e vividas há décadas. Todas as palavras são potencialmente ofensivas. Cada palavra pode potencialmente ser associada a algo ruim, então cada palavra pode ficar sob o escrutínio da polícia do politicamente correto. Calúnias, insultos e linguagem depreciativa sempre existiram, desde que os humanos aprenderam a falar. Você não pode simplesmente aniquilá-los. Até mesmo os conceitos de microagressão e discurso de ódio são noções falhadas, tentando fazer com que ter seus sentimentos magoados ou ser ofendido moral ou legalmente equivalente a assédio. Não há equivalência. Paus e pedras podem quebrar seus ossos, mas nomes nunca vão machucá-lo. Que se dane o politicamente correto. Eu, particularmente, encorajo qualquer um que tenha um leve interesse em uma humanidade livre, com completa liberdade de expressão e total liberdade de pensamento, a resistir ao politicamente correto com cada fibra de seu ser. Se você está preocupado em ferir os sentimentos das pessoas desnecessariamente, sempre poderá encontrar maneiras de expressar algo da maneira certa. Nesse tipo de situação, o que realmente importa é a maneira como você diz as palavras e não o que você não diz. Não precisamos da polícia da fala para nos dizer o que podemos e não podemos dizer, ou podemos e não podemos pensar. Não precisamos passar por complicada ginástica verbal e masturbação apenas para dizer o que pensamos ou nos expressamos. É hora de aqueles que se escondem atrás de sentir-se ofendidos crescerem. Pare de exigir que as pessoas ao seu redor mudem por causa de sua falta de maturidade. Pare de tentar sequestrar a liberdade das pessoas por causa de sua timidez. Assim como a beleza está nos olhos de quem vê, a ofensa está na mente, na atitude e na reação de quem vê. É hora de chamar uma pá de pá. Precisamos do espírito de conversa franca. Precisamos de coragem para falar a verdade ao poder, não ir na direção oposta e ter medo de dizer qualquer coisa. A verdadeira agenda do politicamente correto é sufocar a investigação objetiva e a liberdade de expressão. Em última análise, é para eliminar as críticas aos manipuladores da nova ordem mundial, sob o pretexto de impedir o discurso de ódio e tornar tudo justo e igual conforme a sua mentalidade. O que para os que não participam da sociedade politicamente correta é simplesmente uma forma de expressão, é a sua verdade que você está querendo expor. Para o politicamente correto é um discurso de ódio. Ou seja,
só vale o pensamento politicamente correto. O que não for politicamente correto, seja palavras, sejam pensamentos, sejam maneiras de tratar um determinado assunto, é discurso de ódio. Politicamente correto é ótimo para dar rótulos. Uma pesquisa recente descobriu que o politicamente correto é extremamente impopular na América, mesmo entre moderados e independentes, o que me fez pensar sobre o assunto. Existe uma antiga citação de um famoso psiquiatra britânico chamado Anthony Daniels a respeito do politicamente correto. É a melhor citação que conheço sobre o assunto e venho refletindo sobre ela há algum tempo, considerando seu significado e suas implicações. A citação diz o seguinte: o politicamente correto é propaganda socialista em pequena escala. Em meu estudo das sociedades socialistas, cheguei à conclusão de que o propósito da propaganda socialista não era persuadir ou convencer, nem informar, mas humilhar. E, portanto, quanto menos correspondesse à realidade, melhor. Quando as pessoas são forçadas a permanecer em silêncio enquanto ouvem as mentiras mais óbvias, ou pior ainda, quando são forçadas a repeti-las, elas mesmas perdem de uma vez por todas o senso de probidade. Aceitar mentiras óbvias é cooperar com o mal e, de alguma forma, tornar-se o próprio mal. A capacidade de resistir a qualquer coisa é, portanto, erodida e até destruída. Uma sociedade de mentirosos castrados é fácil de controlar. Eu acho que, se você examinar o politicamente correto, tem o mesmo efeito e é pretendido. Desta forma, o politicamente correto pode ser visto não apenas como uma forma de controle narrativo e supressão da verdade, mas como um tipo de intimidação implacável. Códigos de discurso e propaganda persistente que ninguém tem permissão para objetar, como a adoração da diversidade ou as ficções que ouvimos constantemente sobre a igualdade humana, reforçam o senso de impotência da sociedade. Se você conseguir fazer as pessoas concordarem com mentiras óbvias, ou melhor ainda, repeti-las, ou melhor ainda, absorvê-las, ou seja, mentir para si mesmas, não há virtualmente nada que você não possa obrigá-las a fazer. Você quebrou o selo, como dizem os bebedores. É como se você tivesse obrigado um homem a assassinar um inocente ou a estuprar sua própria irmã. Você destruiu um pouco de sua alma, você o obrigou a se render, a se submeter, a escolher o pragmatismo em vez da retidão, a abandonar sua razão em prol da sobrevivência social ou profissional. Uma vez que um homem perdeu seu senso de vergonha, de orgulho, de arbítrio, de integridade, uma vez que ele deve abandonar sua própria consciência e se apresentar para que todo mundo veja apenas para que seja socialmente aceito, ele é uma ovelha sendo levada para o massacre naquele ponto. Ele foi subjugado completamente. Seu coração é uma ferida aberta. Ele foi deformado e degradado em seu âmago e na mais profunda essência. Devemos ver o politicamente correto como uma forma muito intensa de guerra psicológica e espiritual. O objetivo disso não é apenas censurar ideias e palavras e manter as pessoas no escuro. O objetivo final é destruir o senso de direito do sujeito
e o senso de vergonha do sujeito. E o mais importante, a vontade do sujeito de resistir, de viver uma vida autêntica, de honra, de virtude. Uma vez que essas barragens são rompidas, o vício flui sem esforço, morro abaixo, para o indivíduo. E para as sociedades que vivem à sombra dessas barragens, conhecidas coloquialmente como princípio, consciência, probidade, integridade, honra e virtude cívica, as coisas que sustentam a civilização humana. Se as pessoas nem mesmo estão dispostas a se levantar e rejeitar a mais flagrante das falsidades, o que elas enfrentarão? Eles vão concordar com quase tudo nesse ponto. Pessoas condicionadas a usar uma máscara todos os dias de suas vidas para apresentar ao mundo um eu perfeitamente falso, para celebrar coisas que nenhuma pessoa decente ou sensata poderia ou gostaria de celebrar, já consentiram com o intolerável. Quando as atrocidades mais impensáveis chegarem, eles estarão mais do que prontos para tolerá-las. Eles já tiveram ampla prática em tolerar o impensável. Eles já concordaram muitas vezes em negar a realidade bem diante de seus próprios olhos e em admitir o que sabem em seus corações como puro mal. Se entendermos a correção política desta forma, devemos entender a correção política não apenas como um ataque à verdade, o que é claro, mas como a principal frente de uma guerra contra a própria liberdade humana, sobre mentes livres, sobre povos livres, em nações livres. O politicamente correto abre caminho para o exército de horríveis por trás dele, transformando a loucura em evangelho, a mansidão em moda e a rendição em hábito. Os povos vencidos e desmoralizados não revidam, não se levantam e se livram da tirania marxista. Eles aplaudem em vez de se encolher, como todas as pessoas de sã consciência fariam. Quando seus senhores feudais exibem em rede nacional uma drag queen de 11 anos vestida como uma prostituta de rua, o que pensar desta sociedade? Eles não fazem nada quando informados de que meninos de 9 anos são perfeitamente capazes de decidir começar a transição física para meninas por meio de medicamentos que alteram a mente e o corpo permanentemente. Eles jogam junto quando oligarcas do marxismo cultural e personalidades da mídia nos dizem que inundar o país com criminosos e imbecis do terceiro mundo levará ao progresso moral e social. Eles permanecem em silêncio quando são informados de que os asiáticos do leste e os brancos são os verdadeiros racistas por não quererem ser sistematicamente discriminados racialmente nas contratações e admissões nas universidades em todo o país. Porque quem concordaria com o absurdo já está a meio caminho da atrocidade. Ele sacrificou um pedaço de sua alma por segurança, mas não o receberá. O universo nunca recompensou e nunca recompensará tal barganha. O marxismo cultural é uma subideologia do marxismo. A outra face da moeda é o marxismo econômico. Então nós temos uma moeda onde uma face é o marxismo cultural e a outra face da moeda o marxismo econômico.
e, como todas as ideologias, tende inexoravelmente para a implantação de uma ditadura, ou seja, para rumar para o totalitarismo. A semelhança do marxismo econômico, o marxismo cultural ou politicamente correto, considera que os trabalhadores e os camponeses são, a partida, bons e que a burguesia e os capitalistas são, a priori, maus. Dentro das classes sociais assim definidas, os marxistas culturais entendem que existem grupos sociais bons, como as mulheres feministas, porque as mulheres não feministas são más ou ignorantes. Os negros e os homossexuais, para além dos muçulmanos, dos animistas, dos índios, dos primatas superiores e etc. Estes grupos sociais, que incluem os primatas superiores, chimpanzés, gorilas, etc., são classificados pelos marxistas culturais como sendo vítimas e, por isso, são considerados como bons, independentemente do que os seus membros façam ou deixem de fazer. Um crime de sangue perpetrado por um homossexual é visto como uma atitude de revolta contra a sociedade opressora. O mesmo crime perpetrado por um heterossexual de raça branca é classificado como um ato hediondo de um opressor. Segundo o marxismo cultural, o macho branco é o equivalente ideológico da burguesia no marxismo econômico. Enquanto que o marxismo econômico baseia a sua ação no ato de expropriação, retirada de direitos à propriedade, o marxismo cultural ou politicamente correto expropria direitos de cidadania, isto é, retira direitos básicos a uns cidadãos para, alegadamente, dar direitos acrescidos e extraordinários a outros cidadãos, baseados na cor da pele, sexo ou aquilo a que chamam de orientação sexual. Nesta linha está a concessão de cotas de admissão, seja para o parlamento, seja no acesso à universidade ou outro tipo de instituições, independentemente de critérios de competência e de capacidade. Enquanto que o método de análise utilizado pelo marxismo econômico é baseado no Capital de Karl Marx, economia coletivista, o marxismo cultural utiliza o desconstrucionismo filosófico e epistemológico, explanado por ideólogos marxistas como Jacques Derrida, que seguiu Martin Heidegger, que bebeu muita coisa na fonte de Friedrich Nietzsche. O desconstrucionismo, em termos que toda a gente entenda, é um método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende dar para o mesmo texto. Esse método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. A desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado, substituindo por aquilo que se pretende mostrar a partir de então. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar um marxista cultural a inferir que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo. Ou a análise desconstrucionista das obras de Shakespeare, por parte de um marxista cultural, pode concluir que se tratam de obras misóginas
que defendem a supressão da mulher, ou a análise politicamente correta dos Lusíadas de Camões levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista, supremacista, machista e imperialista. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se tão só à análise da relação de poder entre grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do politicamente correto, ou do marxismo cultural, porque é através dele que surge o relativismo moral como teoria filosófica, que defende a supressão da hierarquia de valores, constituindo-se assim a antítese da ética civilizacional europeia. Com a Revolução Marxista Russa, as expectativas dos marxistas europeus atingiram um ponto alto. Esperava-se o mesmo tipo de revolução no restante dos países europeus. À medida que o tempo passava, os teóricos marxistas verificaram que a expansão marxista não estava ocorrendo. Foi então que dois ideólogos marxistas se dedicaram ao estudo do fenômeno da falha da expansão do marxismo. O primeiro deles, Antônio Gramsci, na Itália, e o segundo, George Lukács, na Hungria. Gramsci concluiu que os trabalhadores europeus nunca seriam servidos nos seus interesses de classe se não se libertassem da cultura europeia e particularmente da religião cristã. Para Gramsci, a razão do falhanço da expansão socialista estava na cultura e na religião. E o mesmo concluiu George Lukács. Ou seja, cultura europeia, religião cristã são os maiores obstáculos para a implantação do socialismo marxista ou do socialismo da nova ordem mundial, de governo único, de religião única, de exército único, de moeda única e de governo extremamente totalitário. Em 1923, por iniciativa de um filho de um homem de negócios riquíssimo de nacionalidade alemã, Felix Will, que disponibilizou rios de dinheiro para o efeito, criou-se um grupo permanente de estudos marxistas na Universidade de Frankfurt. Foi aqui que se oficializou o nascimento do politicamente correto, ou do marxismo cultural, conhecido como Instituto de Pesquisas Sociais ou simplesmente Escola de Frankfurt, um núcleo de marxistas renegados e desalinhados com o modelo marxista-leninista aplicado na União Soviética. Em 1930, passou a dirigir a Escola de Frankfurt um tal de Max Horkheimer, outro marxista ideologicamente desalinhado com Moscou e com o Partido Comunista Alemão. Horkheimer teve a ideia de se aproveitar das ideias de Freud, introduzindo-as na agenda ideológica da Escola de Frankfurt. Horkheimer coloca assim a tradicional estrutura socioeconômica marxista em segundo plano e elege a estrutura cultural como um instrumento privilegiado de luta política. E foi aqui que se consolidou o politicamente correto, tal como o conhecemos hoje, com pequenas variações de adaptação aos tempos que se seguiram. Surgiu, então, a teoria crítica. Mas, afinal, o que é a teoria crítica? As associações financiadas pelo Estado e com dinheiro do povo, em apoio ao ativismo gay,
em apoio a organizações feministas camufladas de proteção à mulher, e por aí afora, tudo isso faz parte da teoria crítica do marxismo cultural, surgida da escola de Frankfurt do tempo de Max Horkheimer. A teoria crítica faz o sincretismo entre Karl Marx e Sigmund Freud. Tenta a síntese entre os dois. A repressão de uma sociedade capitalista cria uma condição freudiana generalizada de repressão individual e coisas do gênero. No fundo, o que faz a teoria crítica? Critica. Só isso. Faz críticas. Critica a cultura, critica a religião, critica o homem, critica tudo. Só não fazem autocrítica. Não se tratam de críticas construtivas, são críticas destrutivas, destroem tudo, criticam de forma a demolir tudo e todos. Todo politicamente correto pratica a teoria crítica, porque ele não consegue manter um diálogo construtivo. Ele está sempre criticando tudo e todos. Por essa altura, aderiram ao bando de Frankfurt dois senhores, Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Este último emigrou para os Estados Unidos com o advento do nazismo na Alemanha. Foi Herbert Marcuse, que introduziu no politicamente correto, ou no marxismo cultural, um elemento importante: a sexualidade. Foi Marcuse que criou a frase "Make love, not war". Mais amor e não a guerra. Marcuse defendeu o futuro da humanidade como sendo uma sociedade da perversidade polimórfica, na linha das profecias de Friedrich Nietzsche. Marcuse defendeu também, já nos anos 30 do século passado, que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais, mas derivados de diferentes funções e papéis sociais. Segundo Marcuse, não existem diferenças sexuais, senão como diferenças construídas. Marcuse criou o conceito de tolerância repressiva. Tudo que viesse da direita tinha que ser intolerado e reprimido pela violência. E tudo que viesse da esquerda tinha que ser tolerado e apoiado pelo Estado. Marcuse é o pai do politicamente correto moderno. O sucesso de expansão do marxismo cultural na opinião pública, em detrimento do marxismo econômico, deve-se através de três razões simples. A primeira é que as teorias econômicas marxistas são complicadas de entender, enquanto que o tipo de dedução primária do raciocínio do politicamente correto, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é digno de se fazer entender pelo mentecapto mais empedernido. A segunda razão é porque o politicamente correto critica por criticar. Pratica a crítica destrutiva até a exaustão. E sabemos que a adesão popular, principalmente da juventude, a este tipo de escrutínio crítico é enorme. Porque o jovem acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Mas ele quer criticar, ele quer quebrar regras e normas. Isso é da natureza da juventude. E o politicamente correto se encaixa perfeitamente na mentalidade dos jovens,
problema é que hoje nós já temos pessoas aí com seus 30, 40 anos, indo para 50, que foram contaminados lá na juventude, na infância e na juventude, e continuam politicamente corretos. Mesmo passado o tempo, a contaminação, essas pessoas não se livraram da contaminação. Muito pelo contrário, elas se tornaram agentes do politicamente correto. A terceira razão é que o antropocentrismo do marxismo econômico falhou como sistema social e econômico em todo o mundo. Resta ao marxismo a guerrilha cultural. O que estamos passando hoje na sociedade ocidental não é muito diferente do que se passou na União Soviética ou na China, num passado recente, século XX, logo ali atrás. Assistimos ao policiamento do pensamento, à censura de ideias, e tanto a União Soviética quanto a China rumaram para uma sociedade totalitária. E o socialismo, ele sabe conviver com uma parte da sociedade capitalista, com uma parte da sociedade que usufrui de liberdade, uma liberdade estúpida. O que adianta eu poder sair de casa e viajar para onde eu quiser e não tenho a liberdade de expor ou de praticar aquilo que eu acho correto. Eu só posso praticar aquilo que o socialismo, o Estado ou o sistema diz que eu tenho que praticar. Então, essa liberdade, essa liberdade romântica que o sistema, que o Estado promove, né? Liberdade de escolha, liberdade de imprensa, liberdade de participar de grupos de WhatsApp para falar o que quiser, isso aí é uma futilidade perto da censura e da opressão que o sistema e o Estado faz sobre a liberdade individual de cada um.